Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre avaliação. O foco deste simulado, dessas questões, será a avaliação da aprendizagem. O processo de avaliação da aprendizagem na educação infantil busca, letra A, direcionar a construção de conhecimentos previstos no currículo escolar. Letra B, acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção do acesso para o ensino fundamental. C, comparar o nível de aprendizagem alcançado pelas crianças em sala de aula. D, medir a aprendizagem alcançada pela criança para a sua promoção escolar. Letra E, identificar as dificuldades de aprendizagem da criança na escola. Bom, de acordo com a avaliação da aprendizagem, a opção a ser marcada aí é a letra B, acompanhar e registrar o desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção do acesso para o ensino fundamental. Então, a avaliação da aprendizagem não tem o objetivo de comparar, de medir ou de promover aí, colocar metodologias com o objetivo de promoção para o ensino fundamental. Então, a opção a ser marcada, letra B. Refletir sobre a avaliação da aprendizagem normalmente conduz aos resultados obtidos pelo aluno. Zabala, 2010, quando faz algumas considerações sobre o assunto, não afirma que, letra A, a avaliação integradora é aquela que fornece um informe global do processo, manifestando a trajetória seguida pelo aluno. B, um olhar, um gesto, uma expressão de confiança, uma manifestação de afeto para com um aluno não podem ser considerados como indicadores de avaliação. C, dificilmente podemos conceber a avaliação como formativa se não nos desfazemos de algumas maneiras que impedem de mudar a relação aluno-professor. D, o professor também deve aprender a confiar nas possibilidades do aluno para autoavaliar o seu próprio progresso. A função da avaliação está estreitamente ligada à função dada ao processo de ensinar e aprender. Perceba que entre os itens, na letra B, coloca o seguinte: um olhar, um gesto, uma expressão de confiança, uma manifestação de afeto para com o aluno não podem ser. Então, isso está errado, afirmativa incorreta, porque são sim considerados indicadores de avaliação, pois a avaliação não se restringe apenas a testes formais e notas. Essas manifestações do professor são importantes para criar um ambiente de aprendizagem positivo, motivador e favorável ao desenvolvimento dos alunos. Então, reforço novamente aí que a avaliação envolve a observação de comportamento, das interações sociais e emocionais dos alunos, além do progresso nas aprendizagens previstas no currículo. Então, voltando aqui para a nossa questão, nós temos aí que todos os itens estão corretos, menos o item B, que é o item a ser marcado. A prática da avaliação pode acontecer de diferentes maneiras. Deve estar relacionada com a perspectiva coerente, com os princípios adotados e com o entendimento da função que a educação escolar deve ter na sociedade. Torna-se relevante entender que os estudantes aprendem por meio de diferentes formas, a partir de diferentes vivências pessoais. Nesse sentido, o papel da escola é incluir, promover o crescimento e desenvolver possibilidades para que os sujeitos realizem aprendizagens vida afora, com base nos textos. Qual deve ser a função da avaliação da aprendizagem na educação básica? Letra A, promover uma prática na instituição escolar que qualifique o nível de conhecimento adquirido pelos alunos. Temos aí na letra A uma afirmativa falsa, incorreta, porque a avaliação ela não se restringe, não se limita a quantificar o nível de conhecimento dos alunos. Voltando aí para o enunciado, letra B, favorecer o uso de instrumentos de avaliação vivenciados como principal procedimento dos professores para medir a aprendizagem dos alunos. Temos aí mais uma afirmativa falsa, porque não tem esse objetivo de favorecer o uso de instrumentos de avaliação como principal procedimento para medir a aprendizagem dos alunos. Então, temos aí mais uma afirmativa errada. Letra C, permitir uma prática investigativa que envolve o conhecimento sobre os sujeitos avaliados e revele o comportamento dos professores.
Aqui sim temos uma afirmativa verdadeira, uma afirmativa coerente aí, de acordo com o texto em que foi lido, né? Então a avaliação deve ser uma prática mais abrangente e investigativa, que leve em consideração o conhecimento sobre os alunos como indivíduos, suas vivências pessoais e necessidades específicas. Ela deve ser vista como uma oportunidade de compreender o processo de aprendizagem dos estudantes, identificar suas dificuldades e potencialidades e orientar o trabalho do professor de forma mais efetiva, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos ao longo de suas vidas. Então, voltando aqui para a nossa questão, temos que a letra C é verdadeira. Letra D, promover uma ação comparativa do desempenho obtido pelos alunos, tendo em vista o que se espera que aprendam. Então perceba que uma afirmativa errada na letra D, porque não deve se resumir a uma ação comparativa do desempenho dos alunos em relação ao que se espera que eles aprendam. Então afirmativa falsa, item a ser marcado, letra C. Na concepção pedagógica tradicional de educação, o papel da escola é o de promover uma formação puramente moral e intelectual, lapidando o aluno para a convivência social, tendo como pressuposto a conservação da sociedade em seu estado atual, status quo. A escola terá como foco apenas a cultura, sendo os problemas sociais resguardados apenas a própria sociedade. Nessa concepção, a avaliação da aprendizagem é letra A, diagnóstica, B, classificatória, C, emancipadora, D, formativa, letra E, crítica. Só lembrando que nós estamos falando aqui da concepção pedagógica tradicional. Então, na abordagem pedagógica tradicional, a avaliação tem como principal objetivo classificar os alunos com base em seu desempenho em relação a um padrão ali pré-estabelecido. É uma avaliação centrada na mensuração do conhecimento adquirido pelos alunos em relação aos conteúdos previamente definidos pelo currículo escolar. De modo que nessa perspectiva, os alunos são avaliados de forma comparativa, sendo divididos em grupos ou níveis de acordo com o seu desempenho. No caso aí, a opção a ser marcada, letra B, classificatória. Em relação às ações de planejar e desenvolver o processo de avaliação da aprendizagem escolar, é correto afirmar. Letra A. Os princípios da progressão continuada precisam estar presentes no planejamento e desenvolvimento do processo de avaliação. B. A aprendizagem escolar depende do diagnóstico elaborado pelo professor. C. Os princípios avaliativos desenvolvidos pelas escolas são desnecessários no contexto da alfabetização. D. A avaliação assume o papel como fonte de informação sem interferir no desenvolvimento da aprendizagem. Então, no caso aí, de acordo com os conceitos que nós entendemos de avaliação da aprendizagem, a opção a ser marcada é letra A. A avaliação da aprendizagem, ela deve incorporar os princípios da progressão continuada, como coloca o enunciado, valorizando o processo de desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo. Então, a opção a ser marcada, letra A, voltando aí para a nossa questão. Lucchesi, 1998, afirma que a escola opera com verificação e não com avaliação da aprendizagem. Desta forma, a respeito dessa ideia, a alternativa correta. Letra A, a avaliação da aprendizagem, enquanto instrumento subsidiário da prática educativa, requer que a prática educativa e a própria avaliação se orientem pelo rigor científico e técnico. B. O ato de verificar envolve a coleta, análise e síntese dos dados que configuram o próprio objeto e de atribuição de valor, que se processa a partir da comparação com referencial de qualidade. C. A verificação de aprendizagem envolve etapas que não são características do processo de avaliação, a saber, uso de medida do aproveitamento escolar, se convertido em nota, conceito. D. Tanto na verificação como na avaliação de aprendizagem é fundamental estabelecer um nível de expectativa validado pela comunidade dos educadores, dos conteúdos a serem trabalhados. Letra E.
A avaliação de aprendizagem encerra-se com a obtenção do dado ou informação que se busca e não implica que o sujeito retire dela consequências novas e significativas. Muito bem, de acordo com o que está sendo pedido aí no enunciado, perceba que na afirmativa A, a letra A, ela é uma afirmativa correta, coerente, aí de acordo com Lucchesi. Esse item ressalta a importância da avaliação da aprendizagem como um instrumento essencial para a prática educativa, mas que para ser efetiva deve ser conduzida com rigor científico e técnico. Isso significa o quê? Isso significa que a avaliação deve ser pautada em critérios claros e objetivos, utilizando métodos e instrumentos adequados para coletar informações válidas e confiáveis sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Então, voltando aqui para a nossa questão, afirmativa a ser marcada, letra A. O conceito de avaliação é geralmente vinculado tão somente à realização de provas e obtenção de notas. Contudo, esses aspectos não podem ser os únicos elementos de análise do desempenho educativo, porque a avaliação é processo abrangente e deve mensurar a aprendizagem de forma integral. Sobre a avaliação da aprendizagem, qual teórico ou teórica a definiu como um ato amoroso, acolhedor e inclusivo. No caso aí estamos falando de Lucchesi, então a opção a ser marcada a letra B. Lucchesi, 2011, afirma que o ato de avaliar é um ato de investigar, enquanto a ciência descreve e interpreta a realidade, a avaliação descreve-a e qualifica. Na avaliação da aprendizagem, há duas modalidades que orientam as práticas avaliativas: a avaliação de certificação e a avaliação de acompanhamento da ação. A avaliação de acompanhamento da ação tem como característica, letra A investigação da qualidade do seu objeto de estudo, a aprendizagem. B, o fim na qualificação da aprendizagem, que tem errado. C, a descrição da aprendizagem realizada. D, a aplicação de instrumentos avaliativos assistemáticos para garantir o rigor na verificação da aprendizagem. Muito bem, então no caso aí a afirmativa correta é a letra A, quando colocar a investigação da qualidade do seu objeto de estudo, a aprendizagem. Bom, a avaliação de acompanhamento da ação, que é o que está sendo pedido no enunciado, é uma abordagem formativa que investiga a qualidade da aprendizagem, buscando compreender o processo educativo, identificar avanços e dificuldades dos alunos e avaliar a efetividade das estratégias pedagógicas utilizadas. Então, sendo assim, a opção a ser marcada aí é a letra A. Portanto, para a nossa questão, para Antunes, o sistema de avaliação da aprendizagem na nova pedagogia assume as seguintes características. Primeiro, centrado na aferição de conceitos passados pelo professor. Segundo, realizado através de múltiplos meios. Terceiro, ocorre em diferentes oportunidades. 4, valoriza as competências. Quais estão corretas? No caso aqui dessas afirmativas, a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 1, quando diz centrado na aferição de conceitos passados pelo professor, pois a avaliação na nova pedagogia não é apenas centrada na aferição de conceitos passados pelo professor, mas sim busca uma abordagem mais abrangente e formativa que valoriza as competências e ocorre por meio de múltiplos meios ao longo do processo educativo. Então, os demais itens estão corretos, mas o primeiro está errado aí, de acordo com o enunciado. Então, 2, 3 e 4, opção a ser marcada a letra D. De acordo com Antunes, a avaliação da aprendizagem na pedagogia tradicional está centrada, letra A, na troca de ideias das relações grupais. B, no espírito empreendedor dos alunos. C, na verificação de conteúdos estudados em material indicado pelo professor. D, na valorização das competências. E, no incentivo à diversificação de instrumentos avaliativos. Muito bem, então sabemos que na pedagogia tradicional, a avaliação da aprendizagem é geralmente focada na verificação dos conteúdos estudados ali
em material indicado pelo professor, ou seja, a opção C marcada é a letra C. E esses materiais ali indicados pelo professor são o quê? São os livros didáticos, apostilas e assim por diante. Então esse tipo de avaliação ele tende a priorizar a memorização e a reprodução de informações, muitas vezes através de provas, de testes, sem considerar integralmente o desenvolvimento das habilidades e competências do... Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.